aqui do Instagram e você aqui do YouTube. Já rolou no YouTube ali? Tá dando pra ler alguma coisa aqui? Vamos ver. No Instagram tá impossível ler porque eu deixei a câmera virada aqui pra mim. Olá, 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 sejam bem-vindos. Nossa aula de hoje, vou colocar aqui o nome. Bem-vindos, bem-vindos. Vamos lá, a aula de hoje vai ser sobre análise de concorrência. Ai, Aline, eu não tenho concorrência. Mentira! Vou contar aqui pra você. Se você acha que você não tem concorrência, pode ser que você esteja com um problema severo. Muito severo. Aqui, vou fixar pra vocês saberem qual que é. Olá, olá, olá! Ó, pro pessoal do Insta, o Rafa já vai postar aqui o link do YouTube, tá? Por quê? Porque no Insta, tá vendo que a câmera tá virada? Vocês não estão conseguindo ver o que eu escrevi aqui no quadro direitinho. Tá uma merda, né? Mas, olha lá, tá dos avessos. Mas no YouTube você consegue ver aqui, tá? O pessoal que tá no YouTube vai conseguir assistir. E eu vou falar com vocês dois, tá? Não se preocupem que tudo que tá aqui no quadro eu vou falar pra vocês. Eu fiz as fichinhas. E depois, se vocês forem muito fofos e repostarem, claro que eu posto as fichinhas aqui, especialmente com essa parte de avaliação do seu concorrente, tá? O que a gente vai precisar para vocês avaliarem com técnica o concorrente de vocês. Aqui, deixa eu ver o pessoal do YouTube. Eu tô com duas câmeras hoje aqui, gente, tá? Vocês se acostumem aqui com a nossa tecnologia. Bora lá, galera, vou privilegiar vocês que já estão aqui para começar a nossa aula de hoje. Bom, qual é o objetivo de você analisar o seu concorrente? O pessoal do Instagram aqui, ó, vai perguntando, eu vou olhando para as duas câmeras, tá? Qual é o objetivo de você fazer uma análise do seu concorrente, tá? A análise de concorrência, ela é, digamos assim, a ferramenta mais versátil, a ferramenta mais simples de você usar para muitas coisas, para você desenvolver essa estratégia de marketing, para você alcançar o seu perfil de público, de cliente ideal, para você avançar o seu negócio. Às vezes o seu negócio está num patamar, não tá legal, você não tá com bons lucros, analisar o seu concorrente vai te dar muitas informações que você ainda não tem. E aí volta a pergunta, Aline, mas eu não tenho concorrente. Bobagem, tá? Já vou explicar para vocês que todo mundo tem concorrente, vocês só não estão olhando para o lugar certo. Bom, esse quadro que eu fiz aqui, ó, gente, que é um quadro de avaliação de concorrência, são os top, é o exercício de casa. Se vocês querem ter condições de avaliar um concorrente tecnicamente, né, isso aqui é uma técnica de benchmark, que a gente chama, é uma técnica bem utilizada no âmbito do marketing, tá? O pessoal do marketing usa bastante isso daqui. E ela é ótima, excelente. Só que você precisa preencher, ele não se preenche sozinho, esse quadrinho aqui. O ideal é que você faça isso num Excel para começar. De qual pressuposto a gente puxa essa ideia de analisar concorrente, tá, gente? Quando você faz uma análise competitiva do seu concorrente, né, você consegue descobrir quais são as estratégias, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, onde que o seu concorrente está se destacando, está conseguindo melhor do que vocês. E essa análise competitiva, tá, ela é um guia, ela é um parâmetro do seu mercado. Porque se você avalia por que eles não atendem tudo, por exemplo, e por que você pode usar isso a seu favor. Vamos supor que o seu concorrente, lá vamos falar aqui do nicho de moda, tá, gente? É um nicho bem fácil de fazer análise de concorrência. Você fala, pô, mas eu não sei quem que é meu concorrente. Poxa, seu concorrente pode ser a Renner, seu concorrente pode ser a C&A, seu concorrente pode ser a Dilma Modas ali da esquina. Você vai ter que olhar para esses caras e ver o que eles estão atendendo, qual que é a demanda de mercado que eles estão atendendo, quais são as estratégias que eles estão fazendo e quais são as que você pode usar a seu favor ou então até como você pode completar o mercado. Essa é a grande sacada, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, para efeito de comparação nessa aula, 3 concorrentes de um mercado bem estabelecido, tá? Um mercado de franquias. E por que eu resolvi trazer para vocês o exemplo de modelo de franquia? Primeiro que quando eu tive essa aula originalmente, foi um exemplo que o professor usou e eu achei muito legal. Por quê? Porque as franquias, elas têm a disposição, né, de mercado, assim como as empresas que têm mercado aberto, tipo a Renner. A Renner é de mercado aberto, tem ações da Renner.
Então, as informações deles são públicas. E franquia é a mesma coisa. Você não compra uma franquia sem saber os dados da informação dessa franquia. É isso que eu quero que vocês comecem a pensar. Onde é que estão as informações que vocês precisam? Então, eu trouxe aqui para vocês, para efeitos de comparação dessa tabelinha, 3 players do mercado de chocolate, tá? Vamos lá. Que é a Cacau Show, a Brasil Cacau e a Copenhagen. São 3 concorrentes que atuam no mesmo mercado. O mercado de venda de chocolate é um nicho bem específico, tá? E a gente vai ver como eles se posicionam diferente, como o slogan é diferente, como tudo é diferente, tá bom? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero que vocês comecem a pensar o seguinte. Quem são os concorrentes de vocês? Escolha 3 possibilidades de concorrência. Aline, eu não consigo, eu já pensei nisso, eu já quebrei a cabeça, eu não tenho concorrente. Pera lá que você tá olhando no micro, a gente precisa olhar o macro. Vamos supor que você trabalha com, sei lá, banho e tosa, tá? Vou dar um exemplo aqui que já me falaram esses tempos que não tinha concorrente. Banho e tosa. Poxa, mas banho e tosa, quem que é meu concorrente? Primeiro, subindo, qual tipo de serviço que você oferece? Eu ofereço banho e hidratação. Então, quem que oferece banho e hidratação na área onde você atende? Ah, pode ser até o pet shop da tia Lulu, como pode ser também a, sei lá, a Pets ou a Cobase, que é um super player do mercado. Eu começaria escolhendo um player muito grande, é assim que eu gosto de fazer a minha análise de concorrência, tá, gente? Um player muito grande, vamos falar aqui de mentorias do mercado digital. Quem que é um player muito grande? Sei lá, Rodrigo Vinhas? Né? Vamos olhar aqui tô dando meu exemplo aqui pra vocês. Um player intermediário, alguém que tá bem no mercado, tá se fundamentando muito bem e já tá com um crescimento legal. Sei lá, Nanda, por exemplo, que é da área de vendas, tá? Não tô nem falando da parte de gestão, da parte de criação de empresas mesmo. E um player pequeno, alguém que tá ali quase que no mesmo patamar que você. Então você escolheu 3 nichos diferentes. Ai, Aline, mas banho e tosa quem é? É a tiazinha que dá banho e tosa em casa, é o pet shop perto de você e é a Cobase. Por que a gente escolhe um player tão grande? Porque é pelo player grande que a gente se baseia as coisas que a gente não sabe. Por exemplo, por que na Cobase ele vende 8 tipos de ração sem grãos e não vende ração vegetariana, por exemplo? Pô, porque provavelmente ele já sabe que aquele tipo de ração não tem tanta adesão, não tem tanta venda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se basear pelo líder de mercado. Especialmente pequenas e microempresas, vocês precisam ter em mente que não vai dar para você investir em pesquisa como os grandes players fazem. Só que você pode aproveitar a pesquisa deles fazendo essa análise competitiva, tá bom? Então, a primeira pergunta, quais são os seus concorrentes? Liste 3, tá? Nessa ordem que eu falei pra vocês. Depois, quais são os produtos que eles vendem em comum ao de vocês? Poxa, não adianta você falar da Cobase se a Cobase vende ração para papagaios uruguaios e você nem atende papagaio uruguaio. Veja quais são, sei lá, escolha o produto que você está fazendo análise. Vamos lá, voltar para moda. Estamos falando então de camiseta. Vamos escolher aí um player de mercado que fale de camiseta. Tipo, você vende camiseta. Uma loja pequena, que tenha só ali na internet, uma loja média, que talvez tenha loja física, e um grande player de mercado. Por exemplo, sei lá, Adidas, que é desse daqui. O que a Adidas está fazendo? Como que a Adidas está se posicionando? Vou dar um exemplo para vocês. A Adidas começou a fazer camisetas com um corte bem maior, quadrado, e com algodão pima. Por quê? Porque eles perceberam que era um nicho de mercado que eles não atendiam. Originalmente, eles começaram a trabalhar com dry fit, com esses tecidos de esporte, mas eles começaram a trocar porque eles viram que tinha uma demanda a respeito disso. Então, será que não é o caso de você que trabalha com isso ter uma opção? É isso que vocês têm que começar a ver, tá? Escolham um produto. Pode ser a leg, se você for de moda. Pode ser, sei lá, a terapia, uma das terapias que você faz. Se você dá uma terapia de homeopatia, por exemplo. Quem são os homeopatas que seriam seus teoricamente concorrentes, tá? Agora a pergunta que talvez seja mais difícil para quando a gente é pequeno responder. Quanto eles representam no mercado? Veja, se a gente vai falando de moda e a gente for falar de grandes players, quanto que a Renner representa do mercado? Não sei, mas veja, dê uma analisada de olho mesmo, gente. Vocês vão lá na Renner, senta na frente da Renner e conta quantas pessoas saíram da Renner, tá? Por quê? Porque a Renner tá vendendo, sei lá, a blazer colorido, que é o que você também vende. Daí você senta na frente da sua outra concorrente
e não dá pra saber quantas pessoas estão saindo da loja, você conta quantos carros estão no estacionamento. Ai, Aline, isso é muito manual. Pois então, empresas pequenas precisam de técnicas pequenas, de técnicas que você consiga replicar. De nada vai adiantar eu contratar alguém da área de pesquisa pra você analisar o seu concorrente, se você não tem grana pra investir nisso. Você vai pegar lá 10 pau, 15 pau pra colocar pesquisa de mercado? Poxa, peraí, vamos lá, vamos usar as técnicas que a gente tem na mão, lembra disso. Isso, obrigada, amor. Desliga o som, produção. Vamos lá. Quais são as campanhas em vigor? Como você descobre quais são as campanhas em vigor? Você vai stalkear o seu concorrente. Onde o seu concorrente está? Eu até anotei aqui, ó, uma das avaliações que a gente tem aqui no quadro, que tá aqui, ó, é estratégias promocionais. Quais são as estratégias promocionais vigentes no seu mercado hoje? Ele tá fazendo ads via Stories e Facebook, ele tá fazendo um anúncio no outdoor, ele tá fazendo mailing via marketing direto ali no e-mail. Como é que ele está se posicionando? Você vai ter que descobrir, tá, gente? Você vai ter que descobrir qual é a forma que o seu concorrente está fazendo estratégia promocional. Por quê? Duas opções. Uma, você pode fazer estratégias promocionais que você já testou e são mais eficazes, você continua na frente. Toda vez que você analisa o seu concorrente, você está um passo à frente da sua concorrência. São poucas as empresas que tratam isso que a gente está falando hoje aqui como um passo estratégico de gestão. Você tem a obrigação de conhecer os seus concorrentes, tá? Vamos lá. Estratégias promocionais. Até vou escrever aqui na tabela pra vocês. Deixa eu achar minhas canetas que meu marido deu fim aqui. Sumi tudo com elas. Palhaçada, produção. Palhaçada, viu? Pegar a caneta. Estratégias promocionais. O que eles estão fazendo? Vamos falar aqui das 3 que eu dei de exemplo pra vocês. Copenhagen Cacau Show e Brasil Cacau. Estratégias promocionais. Tem ads no Instagram? Sim, senhora. Os 3 tem. Tanto que eu fiz 3 colunas aqui, tá? Então tem, ó. Os 3 estão fazendo no Instagram. Vamos colocar aqui só para vocês saberem como é que vocês vão preencher de vocês, tá? Qual que é o formato da estratégia promocional que eles estão fazendo? Eles estão fazendo via story, eles estão fazendo texto e imagem, eles estão fazendo áudio, eles estão usando um videozinho. Como eles estão fazendo? É importante você prestar atenção nisso. Por quê? Porque você tem que ver como é que aquela campanha está sendo, se vale a pena você investir ou não. É só analisando o seu concorrente que você vai ver. Então, se você é um cara que produz chocolate lá na sua casa para vender, poxa, você pode analisar todos os dados dos 3 líderes de mercado. Vale a pena você ver e se posicionar de acordo com o que você quer, tá bom? Estratégias promocionais. Quais são as estratégias que eles estão usando? Quais as campanhas em vigor? Por exemplo, eu vi que a Cacau Show tá com a campanha de compre 2 trufas e ganhe uma trufa, entendeu? Eu sei que na Cacau Show as trufas são o líder, né, deles de vendas. Então eles estão investindo no produto líder de vendas. Gente, quando uma empresa investe bastante campanha no seu produto líder de vendas, é tipo assim, ó. Quando você vai na padaria e o padeiro tá fazendo promoção de pão quente, você já viu isso? É difícil ter promoção de pão quente. Por quê? Porque o pão quente vende sozinho, você não precisa fazer promoção. Então, reparem, quando o mercado está conservador e os consumidores estão segurando um pouco a grana, é natural que as marcas invistam em promoção ou propaganda ou estratégia promocional do seu pão quente. E é o que vocês precisam estar atentos a fazer. Se você percebeu que o seu nicho, que o seu mercado tá um pouquinho mais devagar, tá um pouquinho vendendo menos, é hora de fazer estratégia promocional de quê? De pão quente, meu povo. Por quê? Porque pão quente vende de manhã, de tarde, de noite, a hora que você colocar ele vai vender. Isso é para atrair o seu consumidor de volta. Quando ele tá quietinho em casa, você faz estratégia promocional de pão quente, tá? Anota que essa é uma dica bem importante para vocês. Quais são as formas de anúncio que o seu concorrente está fazendo? Ele está usando outdoor, ele está usando o e-mail, ele está usando o Facebook, ele está usando o LinkedIn. Quais são as redes sociais? Quais são as estratégias que o seu concorrente está usando, tá? E agora vem 2 perguntas bem estratégicas que eu quero que vocês aprendam a usar. Quais são as principais ameaças
Se o seu concorrente, vamos supor que você é o cara do chocolate, tá? Você faz chocolate na sua casa. E você tá identificando que o mercado tá atípico. E tá agora com a situação do coronavírus, tá? Vamos lá. Hoje, quando a gente tá gravando essa aula aqui, o mercado continua atípico por causa do coronavírus. Quais são as principais ameaças da Copenhagen? Vamos lá, vocês conseguem me dizer aí, alguém que tá aqui ao vivo, consegue chutar alguma ameaça? Qual que é a principal ameaça da Copenhagen? Vai, Rafa, pode ser você, se o pessoal aqui não resolver. Qual a principal ameaça de mercado, por exemplo, da Copenhagen? Os novos entrantes. Novos concorrentes? Novos concorrentes também. Acho que não, a Copenhagen tá bem consolidada no mercado. Tipo, se entrar 10 lojas novas, eles não vão ser afetados. Qual que é a principal ameaça da Copenhagen, gente? Fechar todas as lojas. Maior ameaça de mercado da Copenhagen hoje é que as principais lojas estão situadas em shopping. E o tráfego de pessoas no shopping é muito baixo agora. As pessoas ainda não estão, ou seja, eles estão tendo que avançar e fazer estratégia de venda de pão quente, dos produtos mais quentes dele, em outras mídias, para poder fazer venda via site. Por quê? Porque venda WhatsApp. Física, WhatsApp... Foi liberado para fazer venda por WhatsApp. Porque o que acontece? No shopping, o tráfego está muito baixo, eles estavam acostumados a fazer. Né? O pessoal não tá indo passear no shopping para tomar um chocolatinho, tomar um cafezinho com aquele chocolatinho deles ali. Tá muito baixo. Eles precisam melhorar isso daí. Então, essa é a principal ameaça. Então, se isso é uma ameaça para o seu concorrente, qual é a sua vantagem? Entende? Sempre vocês vão estar fazendo... Quando a gente está fazendo uma análise de concorrente, análise de produto, você sempre está fazendo o pensamento reverso, tá? Isso é uma técnica de criatividade. Você precisa começar a olhar. Venda no canal tradicional cair, exatamente. Exatamente, Kellen. Se a venda do canal tradicional, que é o mercado físico, né? Onde as pessoas estão indo ali, não tá acontecendo, eles precisam sacar onde eles estão. O que eu, que sou vendedor de chocolate, vou fazer? Vou me cadastrar, gente. Vou comprar o chocolate lá na banquinha e falar, vocês não mandam mensagem? Vocês não mandam e-mail? Vocês não mandam... Onde que eu fico sabendo das ofertas? Você vai lá e vai bater na porta do seu concorrente e vai se cadastrar para tudo. Uma das estratégias de análise de concorrência é você fazer a compra efetiva do seu concorrente, tá? E assim, a compra efetiva... Com todas as objeções. Essa técnica, gente, é uma técnica muito legal, que a gente chama de técnica de auditoria, né? Você vai no seu concorrente com o objetivo de auditar o processo dele. Então, você vai chegar, você vai ver como vai ser a abordagem, se a pessoa já vai chegar te perguntando, quanto tempo ela demora mais ou menos nas perguntas, até te fazer a oferta do produto que você disse que você tem interesse. Você recusa aquele produto de propósito, falando, não, eu acho que não é bem isso. Para você ver quais são os argumentos de objeção daquele vendedor, né? Não, mas esse aqui é assim, esse aqui tem menos calorias, a gente tem uma versão sem leite. Né? No meu caso, eu já ia chegar falando que queria chocolate. Daí a pessoa me mostra e fala, não, mas não pode ter glúten. Daí ela me mostra e fala, não, mas não pode ter leite. Eu falo, então vai embora que você não tem nada pra você. É assim que vocês vão descobrindo quais são as técnicas que eles estão usando. Quando a gente é pequeno no mercado, quando a gente está começando, tudo vai depender do teu esforço, da tua vontade de conhecer o seu concorrente. Se você não conhece o seu concorrente, você está fora do mercado, tá? É muito triste falar isso pra vocês, mas é verdade. Vamos lá. Essa análise de fora para dentro, né, você vai ter que aplicar no seu próprio negócio. Veja, a partir do momento que a gente começa a levantar esses dados, vou aqui mostrar para vocês. Levantou o nome das empresas. Por que a gente levanta o nome das empresas, que são nossos concorrentes? Para a gente observar quais são os pontos de contato que a gente tem com esse concorrente. Quais são os ruídos de comunicação que esse concorrente tem? Porque às vezes você entende uma coisa, vou dar um exemplo aqui para vocês de uma cliente, tá, gente? E amiga da Jaqueline Borges. Todo mundo que conhece a Jaqueline Borges, pensa que a Jaqueline Borges é o quê? Parente, esposa do Gustavo Borges, de natação. Então, assim, ela tinha uma associação imensa dela com o Gustavo Borges. E isso é um ruído de comunicação. É um ruído ruim? Não, é um ruído bom, porque a autoridade ao qual ela está sendo associada faz com que a marca dela se fortaleça. Então é isso que vocês têm que ver, quais são os ruídos que podem estar ligados na sua marca e se está fortalecendo a sua marca ou se está enfraquecendo a sua marca. A mesma coisa a gente vai analisar
do seu concorrente. Pelo nome, quais são os pontos de contato, o nome de vocês é parecido, não é parecido. Vou dar um exemplo aqui do nosso nicho de mercado. Quando a gente trabalhava com outsourcing de impressão, era muito comum ter assim, soluções digitais, soluções em impressão, soluções em alguma coisa. Então todo mundo tinha uma solução para alguma coisa. Era um ponto de contato de análise do nosso produto, tá bom? Vamos lá. Depois, o que mais que a gente vai olhar aqui? Ainda lembrando do serviço de auditoria, tá, gente? Slogan. Qual é o slogan da marca? Vou dar um exemplo aqui pra vocês dos chocolates. A Brasil Cacau, o slogan delas é assim, chocolates de qualidade por um preço acessível. Alguma coisa assim, tá, gente? O que acontece? Eles já estão indicando qual é o posicionamento deles de mercado. Por quê? Preço acessível indica que o nosso concorrente, a Copenhagen, vende mais caro do que a gente. Você quer pagar mais barato? Quer comer chocolate igual, de qualidade? Vai pagar, é a gente. Então é isso que você tem que observar. O slogan, gente, é bem importante que vocês saibam, e se puderem anota isso na mente de vocês, o seguinte. Slogan é, na realidade, a tradução do seu cliente, né, da soma da sua missão com o seu valor. Então, o seu cliente, ele entende, o que ele entende a partir do teu slogan? Se vocês ainda não têm slogan, vocês vão ter que começar a pensar. Poxa, meu cliente, quando ele chega aqui, lembra, serviço de auditor, tá? Você tá olhando pro teu negócio de fora, você quer melhorar, você quer ver onde que são seus pontos de falha. Qual que é a nossa missão? Qual que é o nosso valor? É isso que o nosso cliente enxerga? Tá? Então eu quero que vocês vejam. E posicionamento. Posicionamento é um negócio que todo mundo fala aqui na internet, né? Ai, posicionamento, você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar. E muitas pessoas entendem posicionamento como, por exemplo... a personalidade, como, por exemplo, a forma como eu defendo os valores que eu acredito. Por exemplo, eu tô usando a camiseta aqui de Alien. Eu sempre falo de você exercitar seu empreendedorismo de uma forma tão autêntica, tão sua, tão diferente, que as pessoas vão te considerar um alienígena, um marciano mesmo. E tá tudo bem. Então, posicionamento vai ser mais ou menos o que o seu concorrente ou você oferta, como você oferta isso, por que você oferta isso e para quem você oferta isso. Qual que é a conjunção desse posicionamento? Você junta todos os seus valores, tudo que você vende, tudo que você faz e faz essa oferta. É claro que quanto mais pessoal a nossa marca, por exemplo, eu, Aline aqui, que sou a Aline mesmo, que venho aqui falar com vocês toda vez, é mais fácil de você entender meu posicionamento. Eu simplesmente declaro para vocês. Se você tem uma marca, né, por exemplo, a Copenhagen, como que a Copenhagen declara o posicionamento? Ela faz associação de valores. Se vocês olharem as campanhas vigentes da Copenhagen, vocês vão ver que eles costumam fazer propagandas bem luxuosas. Tipo assim, eu até assisti uma que tava rodando agora, da mulher descendo de uma Mercedes. Tipo, cara, é chocolate pra quem desce de Mercedes, entendeu? Não é acessível como a Brasil Cacau tá oferecendo. E a Cacau Show tem um posicionamento intermediário. Eles falam que é possível você... Uma coisa assim, eu não me lembro o slogan de cor. É possível você comer chocolate de qualidade... escolhendo, sabe? Tipo, tendo acesso ao luxo, mas sem pagar pelo luxo. Uma coisa assim que eles falam ali, tá? Vamos lá. Quero que vocês comecem a observar também, olha lá, dentro dos concorrentes de vocês, missão, visão e valores. Isso aqui é muito, muito claro para empresas grandes, empresas de capital aberto. Tipo isso que eu te falei, Copenhagen. A Copenhagen tá com o capital aberto? Eu não me lembro. Capital aberto? Acho que não. Ainda não, né? Mas a Copenhagen, a Brasil Cacau e a Cacau Show, as três são franquias. E franquias têm essas informações bem claras, tá, gente? É só vocês procurarem eu esqueci, acho que é a Abrasf, que é a Associação Brasileira de Franquias. Lá tudo isso tá facinho pra vocês olharem. Por quê? Porque você não compra uma franquia sem saber essas coisas, né? Então vamos lá. Não deveria. Não deveria. Então, missão, visão e valores. Mas, Aline, a minha concorrente principal é a tiazinha ali da esquina. Como é que eu vou saber a missão dela? É impossível descobrir qual que é a missão dela. Você vai atrás dos depoimentos, dos contatos com os clientes. Por exemplo, eu não sei qual que é a missão vou pensar num restaurante aqui de Curitiba, sei lá, da Batel Grill, que é um restaurante bem tradicional aqui de Curitiba para churrasco. Mas se eu entrar, por exemplo, hoje no TripAdvisor, eu vou ver o que os clientes estão falando. E ali eu consigo descobrir quais são as palavras-chave de contato, tá? Já vou passar para vocês um recurso para buscar a palavra-chave, tá? Que são as palavras que
que se repetem. Aliás, até a Rafa podia colocar o nome ali digitado para eles, né? Da plataforma que dá para fazer isso. Diferencial. Gostaria que vocês olhassem para 3 diferenciais dos concorrentes de vocês. Exemplo, Copenhagen fala de luxo, associação com alta qualidade. Quais são outra marca que se a gente falar de segurança, por exemplo, você pensa na Volvo, você falar de aventura, você pensa, por exemplo, na Land Rover. Tô dando alguns exemplos para vocês. Se a gente falar de luxo, a gente pensa na Mercedes, na BMW. Então, quais são os diferenciais desses seus concorrentes? O que você enxerga que ele está comunicando melhor do que você? Que ele está conseguindo falar, mostrar melhor isso para você? Esse é o diferencial. Às vezes você tem o diferencial, você só não está conseguindo comunicar isso. Tá tendo aqui, ó, ruído, tá, gente, na sua comunicação. Preço. Vamos fazer uma análise de preço. Lembra por que eu falei pra vocês no começo que vocês tinham que escolher um produto? Vamos falar que hoje a gente tá falando só da barra de chocolate, tá? Sei lá, barra de 20 gramas, tá? Quanto que tá na Copenhagen? Sei lá, R$17. Quanto que tá na Brasil Cacau? Se eu não me engano, era R$8. E quanto que tá na Cacau Show? R$12. Então você consegue perceber quais são o posicionamento deles de preço em relação ao seu produto. Onde está teu produto? Se aproxima mais da comunicação da Copenhagen, mais da Brasil Cacau ou da Cacau Show? Você precisa saber. Se você não sabe quanto eles estão, por quanto está sendo vendido o produto que você vende, chances são de que você vai ficar fora só por causa da falta de colocação de preço. Isso é estratégia de precificação e é importantíssimo dentro da gestão do negócio de vocês, tá? IPC do cliente. IPC é um dado que a gente usa dentro do ponto de vista de gestão das empresas, tá? Eu trouxe aqui para vocês terem a informação oficial. No mercado digital, a gente chama bastante de persona. O IPC, ele significa que é um perfil do cliente ideal. E dentro do IPC, a gente olha quanto que o cliente fatura. Por exemplo, se você está vendendo uma franquia, você não vai vender pro cara a franquia sabendo que o cara, sei lá, não tem condições de fazer pagamento da parcela inicial, entende? Então você precisa saber quanto que fatura, se ele já tem equipe, se não tem equipe. E funciona muito o IPC quando é de empresas vendendo para empresas. Vamos supor que você tem uma empresa que vende serviços para outras empresas. Então você faz essa avaliação de IPC, tá? Equipe, necessidade, pedido mínimo, por exemplo. Representação trabalha muito com isso. Não dá para aceitar uma loja que não consegue fazer o pedido mínimo da franquia, por exemplo. Tá? Para vocês funciona como uma persona, tá? IPC ou persona. Vou até escrever aqui, ó. Persona. Que é você conhecer o cliente. Como é que é essa característica desses clientes que compram nessas lojas aqui, tá? Aline, como que eu vou saber isso? Senta a bunda na frente da loja e olha, tá? Uma amostragem de 10 pessoas tá suficiente. Você precisa de 1 hora e meia, 2 horas, eu não sei. Mas pensa, você ficar, sei lá, uma tarde da sua vida fazendo uma análise de concorrente pode te dar um diferencial de mercado de, sei lá, vai te dar uma vantagem em relação aos outros de 1 ano. Sem brincadeira. Por quê? Porque você consegue melhorar o seu produto sem investir nenhum real, só o teu tempo, tá? Não tenho medo de fazer essas coisas. O que mais que eu coloquei aqui, ó? Estratégias promocionais. Já falei pra vocês que a gente tem que olhar quais são as estratégias promocionais que o nosso cliente está usando. Redes sociais. Quais são as redes sociais principais de comunicação do seu concorrente? Eles usam Instagram? Não. Por quê? Eles usam Facebook? Usam. Por quê? Qual que é a característica? Geralmente o público mais velho está no Facebook. Será que seu cliente não está no Facebook? Será que você está fazendo um monte de anúncio no Instagram? Eu vejo isso direto, tá, gente? Vou contar aqui pra vocês o feio do mercado. Eu vejo o cara que vende, sei lá, aparelho auditivo fazendo anúncio no Instagram. Ah, legal, interessante, mas poxa, será que o público dele não está no Facebook? Será que não era hora dele começar a fazer anúncio direto no Facebook e se comunicar melhor com o pessoal do Facebook? Né? Você precisa fazer uma análise mais profunda disso. Aqui vem redes sociais e engajamento. O que é o engajamento? Vocês escolhem lá 5 ou 6 posts da rede social que vocês viram que eles usam e olha, quem teve mais comentário? Quem teve mais like? Ah, Eline, mas nem tem mais like. Se você entrar no site do Instagram, você consegue ver os likes, tá? E agora eu quero dar um pulinho do gato pra vocês. Existe uma ferramenta que eu uso essencialmente pra isso, que se chama MLabs. Rafa, coloca por favor ali pra eles nos comentários. O MLabs permite que você cadastre quem são esses concorrentes que você quer mapear. Você consegue ver quanto que foi a melhor engajamento, qual que foi as postagens que tiveram mais engajamento, mais like, menos mais curtida, menos curtida. Pra
que você usa isso? Para fazer uma estratégia de conteúdo. Se o tema do mês é Páscoa e a gente tá falando de ovo de Páscoa, por que cargas d'água você vai falar de panetone? Me explica. Panetone é no Natal. Na Páscoa você fala de ovo de Páscoa. Então você vai entender quais são os assuntos que estão sendo falados no seu concorrente, e o Enolabs ajuda muito nisso, que você pode melhorar o seu conteúdo editorial, a sua linha editorial, o que você vai falar com o seu cliente, qual é o tipo de mensagem que eles mandam no WhatsApp, observar o comportamento do seu concorrente determina qual é a linha que você quer e que você não quer seguir no seu negócio. Tá? Por exemplo, ele fez um post que flopou lá, não teve nada de like, não teve nada de comentário. Poxa, esse é um assunto que você pode evitar na sua rede social. Já dá uma olhadinha se você colocou muitos ou não relacionados a isso, tá? Calma lá que eu tô indo, tô chegando. Esse já foi. Ah, uma coisa importante, a próxima aula que eu vou postar no YouTube, não vai estar no Instagram, eu vou falar como que você torna a sua concorrência inútil. Como você simplesmente invalida a sua concorrência, tá? É posicionamento de marca. Vai ser uma aula bem curta, eu vou te dar dicas pontuais do que fazer pra você simplesmente ignorar a sua concorrência. Tipo assim, eles fazerem essa análise de você e você ficar tipo, beleza, continue me analisando porque eu sei que eu tô sendo o líder do mercado, tá bom, gente? Vou passar essa estratégia na próxima aulinha, fiquem de olho. Se você não tem concorrência, essa é uma pergunta bem comum, é uma situação que muitos de vocês chegam pra mim, especialmente na mentoria, mas não tem concorrência, ninguém faz o que eu faço. E eu cansei de repetir essa frase, tá, gente? Significa basicamente 3 coisas, ou uma das 3 coisas que eu vou falar agora. O primeiro sintoma de quem fala que não tem concorrência é que você não tem conhecimento do negócio suficiente. Quando a gente não conhece do negócio suficiente, a gente não sabe se o cara vende o mesmo que você, quanto que o cara vende. Significa que você não está fazendo essa tarefinha de casa, tá? Então, quando alguém que eu considero meu concorrente não me considera concorrente dele, eu falo, você não tá fazendo a lição de casa, né, fofinho? Por quê? Porque quando a gente não sabe muito, se você não analisa o que tá acontecendo no mercado, chances são que você não sabe o que tem no mercado mesmo. Então, você acha que você não tem concorrência. Outra opção é um negócio que não tem tração. Já aconteceu bastante isso aqui também na mentoria. A pessoa vem pra mim e fala, olha, eu tenho um plano de indústria, eu vou fazer essa indústria, vai ser assim, vai ser assado. Eu já vi que não tem nada disso aqui na cidade e eu vou inovar na cidade, vai ser ótimo. E quando não tem tração, significa o seguinte, não tem pessoas fazendo isso que você tá fazendo. Pode ser que os grandes já tenham testado isso e não funcionou. Ou simplesmente não vai haver adesão de mercado. É mais ou menos você criar um drive-thru de comida fresca para cachorro, porque não existe no mercado, e ninguém querer ir. Por quê? Porque eles falam, cara, capaz que eu vou levar meu cachorro no negócio, entende? Não tem interesse, não tem consumo daquilo. Bons produtos são baseados em dores reais, em falhas de mercado, onde você vê que, puxa, isso aqui ninguém fez. Ou então em produtos que todo mundo faz. É por isso que muitas pessoas criam produtos, por exemplo, da área de finanças ou emagrecimento. Pelo amor de Deus, tem produto de emagrecimento a dar com pau. Por quê? Porque é uma dor real. Não está sendo sanada o tempo todo. As pessoas também trocam de estratégia muito fácil. Então você precisa observar isso. E a terceira opção é quando a pessoa quer criar um nicho, ou quando ela está desenvolvendo um nicho de mercado, ou desenvolvendo um produto muito específico naquele nicho. Nos 3 casos, quando você não entende do negócio e não sabe se existe ou não concorrência, quando o negócio não tem tração, ou seja, não tem consumo daquele produto necessariamente, ou a pessoa nem sabe, não tem consciência da necessidade daquele produto, ou quando você quer criar um nicho, eu tenho para te dizer que nenhum desses 3 casos é alguma coisa boa. Significa que vai dar muito trabalho, pode ser que você perca muito dinheiro, que seu esforço seja em vão. É por isso que você, antes de entrar em um determinado nicho, quando as pessoas me apresentam a ideia dentro da mentoria, o meu papel é trazer à tona essas dúvidas para vocês. Por quê? Porque vocês precisam se questionar, você precisa investigar mais a fundo. O processo de empreender é muito mais um processo de investigação e aplicação do que um processo de criação. Né? É muito comum você escutar empresários falando, não precisa inventar a roda. Não precisa inventar a roda. Muito das necessidades que a gente precisa ser sanadas, elas já estão aí. Por exemplo, todos vocês que estão assistindo essa aula têm muita clareza de que todo mundo quer um bom atendimento.
E mesmo assim, muitas pessoas e muitas empresas falham no atendimento. Ou seja, será que não tem mercado para treinamento de atendimento específico de cada nicho? É assim que a gente gera a análise da ideia de vocês e torna ela viável ou não, tá? Você vai ter que saber, gente. Você precisa saber o que a tua concorrência está fazendo. Você precisa analisar. Mesmo que seja em alguns dos seus serviços. Por exemplo, você vende bijuteria, colar, tá? Colar de bijuteria de miçanga. Quem são essas pessoas? Não precisa analisar o seu leque de serviços inteiros. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar como health coach, né? Quando eu trabalhava como health coach, não tinha muito no mercado brasileiro health coach. Tinha algumas health coaches, tá? Na época eu lembro que a Flávia Macchione fez o curso, tinha acabado de concluir, ela falava muito sobre sem lactose. Lembro também que a Fernanda Scher, não sei, também de São Paulo, tinha feito, e elas eram, tipo assim, as líderes de mercado. Então era bem importante que eu estivesse observando elas sempre de perto, porque elas tinham a mesma formação do que eu, tá? Se vocês não sabem o que é Health Coach, é um coach voltado pra saúde. Hoje, inclusive, tenho uma pra mim, tá? Que é a Fernanda Mello. Já falei no meu Instagram. Pra quem não me segue, vai lá e me segue. Pra quem ainda não sabia, você pode ir acompanhar diariamente. Eu sempre conto essas coisas por lá, tá bom? E agora eu vou trazer pra vocês aqui a grande sacada, que é a sacada do mercado. Por que que os caras que são muito grandes, tipo o Ícaro de Carvalho, Leandro Ladeira, Rodrigo Vinhas, Ítalo Marcilli, por que que esses caras compram tudo que aparece no mercado, gente? Por que que eles pagam por isso? Por que que eu tenho, sei lá, 20 ou 30 infoprodutos comprados e não necessariamente eu vou assistir eles até o final? Porque eles estão fazendo análise da concorrência. Esses caras são muito rápidos. É bem comum, e eu sei disso, até, por exemplo, o Ícaro já falou várias vezes que ele paga o Close Friends do Ryan. O Ryan trabalha com mercado parecido ali. Mas o que ele fica vendo? Ele fica vendo as sacadas do concorrente. Ele tá analisando o concorrente dele para melhorar o produto dele. E se ele perceber que existe uma demanda, uma atração grande naquele produto, ele enfia aquele assunto no produto dele. Por quê? Porque ele tá atraindo novos consumidores, um perfil novo de consumidor. Dentro do... Participação especial, né, dos filhos aqui, né, meu povo? Empreender na vida real é isso aí mesmo. Então, o que que acontece? Esses caras, eles anotam, né, e isso é uma prática que eu já vi, tá, gente? Eles anotam, ele entra no teu produto, você criou seu produto dentro da Hotmart. Poxa, esse cara é meu concorrente, vou lá e compro. Ele olha as aulas e anota as dúvidas dos alunos, especialmente quando tem muito aluno. Olha lá quais são as aulas que foram super bem avaliadas, tá? Foi bem avaliado. Nossa, tá com 5 estrelas essa aula. Caramba, deixa eu ver o que é. E pega esses temas desse curso e inclui no produto dele. Por quê? Porque ele tá fazendo uma análise de concorrência. É a mesma coisa que você. Se você viu que a trufa é um ponto em comum nesses três exemplos dos chocolates que a gente deu e que tá vendendo pra caramba, que as 3 têm estratégia promocional de trufa, será que você que tá produzindo chocolate em casa não tem que fazer trufa? Entende? Será que você não pode criar um produto que você vai oferecer? Porque às vezes a pessoa quer comprar de você, entende? A gente vai criando afinidade com os produtores que a gente tem, né? com os fornecedores que a gente tem na nossa vida. E dentro do infoproduto é bem comum eles fazerem isso, tá bom? Busque informação de empresas grandes, tá? Lembra, a gente tá falando aqui da leg, mas eu faço leg, eu costuro, sei lá, a Live faz leg, a Jaque vende leg, a Renner tem leg, a Centauro tem leg e, puxa vida, sei lá, a Polo Ralph Lauren tem leg. O que eu posso olhar da Polo Ralph Lauren e trazer pro meu negócio? Quais são as informações que a Polo Ralph Lauren deixa aberta no balanço? Eles vão falar sobre quanto eles investiram em estratégia de marketing, como que foi o mercado deles. Eu sei que vocês não têm o hábito, como pequeno e micro produtores, de olhar para um nicho tão pequeno. Vou dar um exemplo, sei lá, personal. Você trabalha como personal. Poxa, quem é o maior personal do mercado, vendendo um infoproduto, por exemplo? Será que é a Kyla, do Sweat, né? Será que é... Não sei, gente, tem que pensar em quem que é os caras mais fortes do mercado. E você vai olhar pra eles, o que eles estão fazendo? Por que eles estão investindo em treino, sei lá, funcional? Por que eles começaram todos os infoprodutores a colocar aula de meditação, por exemplo, na área de personal, tá, gente? Quem são os maiores do mercado? E o que eles estão fazendo? Será que não existe algum grupo? Por exemplo, a Nike fez na plataforma dela, se eu não me engano... esses exercícios online para você comprar. O que a
fazendo. Você acha que a Nike não tem pesquisa? A Nike tem pesquisa. Você pode aproveitar a pesquisa da Nike tranquilamente. Então, não olhem só para o seu pequeno concorrente. Eu sei que parece absurdo a gente olhar para um cara que tem, sei lá, como eu falei aqui, ó, percentual de mercado, né? Se você coloca aqui quanto que a Nike representa no mercado de esporte, será que 30%, 40%? Esse tipo de informação a gente tem pública. Será que é uma boa base para você? Será que o seu perfil de clientes dentro do personal usa mais Nike ou usa mais Adidas? Entende? É por isso que a gente faz esses estudos de concorrência, tá, gente? Aparentemente, o aplicativo da Nike não é seu concorrente, mas ele traz informações para o seu mercado, do seu nicho, que são importantes para você. Tá, mas aonde que eu arranjo de moda, de saúde, de franquia? Gente, tudo isso é público, tá? Com um pouquinho de pesquisa, vocês conseguem encontrar essas informações. Restaurantes, você pode buscar de franqueados. Por exemplo, eu trabalho com comida italiana. Existe algum restaurante de comida italiana que tem algum prato, sei lá, mignon e risoto parecido com o meu, que eu posso buscar e trazer essas informações? Vale a pena você pesquisar. Quando a sua concorrência é pequena, é local, é sim mais difícil você fazer isso. É por isso que daí vocês não fazem análise de benchmark, mas vocês fazem essa análise competitiva, que é basicamente preencher essa tabelinha aqui e ver quais são os pontos que você pode aproveitar ou eliminar do seu, tá bom? É legal vocês, essa pesquisinha, gente, vocês podem fazer, por exemplo, se o restaurante da esquina, seu principal concorrente, você vai sentar ali no principal horário, na hora do almoço, e vai ver quantas pessoas entraram. Sei lá, em 1 hora entrou 10 pessoas. Quantas pessoas entrou no seu? 6. Poxa, tá entrando 4 pessoas a mais. Será que eu não tenho que observar? O que será que eles estão oferecendo que eu não tô oferecendo? É assim que a gente faz análise de mercado na prática, tá, gente? Pra quando a gente é pequeno. É importante que vocês tenham esse relatório do cliente de vocês, tá? Qual que é a periodicidade disso? Depende. No momento em que a gente tá, tipo assim, a gente tá num momento de mercado bastante instável. Então, você fazer agora e fazer daqui 3 meses pode te dar uma base muito boa. Ah, não são dados precisos, científicos. Não são dados precisos, científicos, mas são dados. E te guiam. Porque às vezes você tá com a sensação de que o mercado tá uma droga, mas se você sentou na frente de 3 concorrentes e eles entraram menos que você, poxa, você tá ruim, mas você tá melhor que o outro, entende? Você tá tendo uma análise de mercado real ali, você viu, você contou. Tem uma história de um cliente que ele costumava sentar no estacionamento e ficar contando os carros do estacionamento, tipo, por quê? Porque ele queria saber se o restaurante dele tava crescendo ou não. Então ele ia no do concorrente, contava os carros do estacionamento, voltava, contava os dele, contava o estacionamento. Fez isso durante 10 dias. Ele falou, cara, eu tô crescendo, tô chegando naquele lá, pelos carros, tá, gente? Esse relatório é importante que vocês tenham. É importante que se você tem um pequeno negócio, você tenha isso muito claro, tá? Aqui na nossa empresa a gente costuma deixar bem visível essas informações que a gente quer, o que a gente precisa olhar, quem são os líderes de mercado. Você vai ter que conhecer um pouco melhor da sua concorrência. E não conhecer a concorrência não é um bom sinal. É um sinal de que você ainda tá muito amador no processo. E, gente, qual que é o objetivo da Aline aqui como pessoa, como professora de vocês, né? Como prof de vocês? O objetivo da Aline é transformar o negócio de vocês em negócios maiores e mais profissionais. Quanto mais você profissionaliza, quanto mais você organiza, quanto mais você traz visões de um mercado maior para o seu negócio pequeno, mais você vai crescendo. Mais você vai aumentando, mais você vai melhorando o seu lucro. E o meu objetivo é que vocês cresçam, aumentem e faturem cada vez mais, tá bom? Se você gostou dessa aula aqui, não esquece de deixar o seu like, não esquece de fazer um print aqui, ó, dessa aula. Segue não esquece de seguir a gente, tanto aqui no Instagram quanto ali no YouTube, tá? Se você gostou, achou que essa aula é útil, que ela tem valor pro seu negócio e pro seu mercado, fica com a gente, ativa as notificações e sejam muito, muito bem-vindos. Tô aqui disponível para ensinar vocês, né? Todos os dias nas nossas novas aulas. Grande beijo, obrigada pela presença de vocês, obrigada, gente, brigadão. A gente se vê na nossa próxima aula. Beijo!